alegria que nós estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão Luiz Lima. Luiz Lima, a gente não precisa nem apresentação, quase todos aqui a gente conhece. E a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Vou tratar um pouquinho aqui da tecnologia primeiro, tá? Vou colocar aqui as coisas nos lugares. A gente quer falar um pouquinho hoje, fazer uma reflexão, né, juntos sobre a história dos conflitos sociais, que não é só aqui nos Estados Unidos, né? Parece que o mundo inteiro está em conflito, é só o que a gente vê nas notícias, é só o que a gente ouve falar, é impressionante, né? Então a gente vai não se dando conta e a gente se deixa dominar, a gente mergulha de cabeça nesses negócios e fica alimentando essas notícias e começa a incomodar muito, né? Porque, ou bem ou mal, a gente acaba se sentindo parte disso. Então o que a gente quer fazer aqui hoje é uma reflexão sobre esse assunto, né? Fazer uma análise de como a gente chegou no ponto que chegou e por que está tão difícil a gente, né, encarar essa situação. Então a gente vai começar aqui dentro da própria codificação, quando Kardec, em 1861, né, 4 anos depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, ele colocou esse livro, ele publicou esse livro, que é o Espiritismo. Esse livro, o que ele faz é endereçar uma série de questões e ataques, até pessoais, que Kardec recebeu nesses 3 anos, né, que o livro levou mais ou menos 1 ano para ele preparar. Então, de 3 a 3 anos e meio, depois da publicação do Livro dos Espíritos, ele começou a responder. Recebeu um monte de ataque, um monte de carta, ser chamado de louco, de ter que ser internado no hospício, um monte de coisa. E em vez de ele endereçar isso um por um, carta a carta, ele foi colecionando esse material. A gente reclama do junk mail na nossa box, imagina dele, né? Então, ele foi colecionando esse material e ele agrupou, né? Mais ou menos em toca. Todo mundo, esse pessoal aqui não entendeu isso, esse pessoal não entendeu isso. E ele escreveu um livro, que é o que é o Espiritismo, né? Cujo objetivo é esclarecer essas pessoas sobre isso. Então esse livro é um apanhado geral, tem assim a parte básica, a espinha dorsal da doutrina, e ele tem 2 passagens muito interessantes, né, que vêm em formas de perguntas, são a pergunta 131 e 32. Então ele fala assim, ó, claro que isso é colocado pelos Espíritos, né? A origem do mal sobre a Terra resulta da imperfeição dos espíritos que estão encarnados. O que é interessante, se a gente perguntar assim, se a gente sair aqui fora, na sociedade, não aqui dentro, a gente sair na sociedade e faz uma enquete, por que você acha que tem tanta coisa ruim, tanta coisa errada, né? As pessoas vão mudar as palavras, a resposta média vai ser alguma coisa assim nesse tipo, porque tem muita gente ruim por aí, né? Esse é o primeiro problema, tem muita gente ruim por aí, né? Por aqui não tem. E a resposta é a demonstração do problema. Tem muita gente ruim por aí, né? Mas eu não me incluo nisso automaticamente, né? Então o mundo passa a ser dividido em 2, eu e o resto. Fica esquisito, né, quando a gente pensa desse jeito, mas essa é a resposta que a maioria das pessoas na nossa sociedade vai dar. Então a colocação de Kardec é justamente isso, né? Essa imperfeição, esse negócio vem de onde? Então vem da imperfeição dos espíritos que estão encarnados, estamos nós aqui no mundo inferior. No mundo inferior nós temos uma condição menos favorável do que provavelmente gostaríamos de ter, né? E na pergunta seguinte, ele vai um pouquinho mais além, ele coloca dessa forma: os males da humanidade são consequência da nossa inferioridade moral, né, dos espíritos encarnados. Pelo contato dos seus vícios, ou seja, os meus vícios em contato com os vícios dos outros, essa intercalação, essa interação entre vícios, eles se tornam reciprocamente infelizes e se punem uns aos outros. Então olha só como é que está sendo colocado. Eu aumento a minha infelicidade, né, trocando esse tipo de energia com um de vocês, ou com alguns de vocês, ou com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho. A gente vai mergulhando mais nessa conflito social. Por quê? Porque a parte da nossa condição de inferioridade não conseguia evitar isso. É muito difícil para a gente ainda. Por quê? Porque eu acho que eu não faço parte disso. Então tá um negócio um pouquinho de tudo ruim por aí, porque tem muita gente ruim por aí. Então, a gente acaba se excluindo. Mas quando a gente olha, né, quando a gente tenta entender por que se chegou lá, a gente volta aí algumas encarnações para trás, a gente começa a ter certos questionamentos, certas coisas que a gente não entende, certos descontentamentos que a gente vem trazendo vida após vida, né? As provas pelas quais a gente passa, e a gente vai não gostando, e vai contestando, e vai implicando com Deus, porque não é assim, eu não mereço isso, ele merece, eu não mereço. E a gente vai trazendo esse negócio, chega uma hora que a gente sai para um desses 2 lados aqui. Um lado é o lado da responsabilidade. Quando eu me dou conta do que está acontecendo, do ponto que eu cheguei nessa encruzilhada aqui,
é o ponto da responsabilidade, onde eu vou olhar aqui para trás e falar, não, tudo isso aqui só tem a ver comigo mesmo. Não é o chefe, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o vizinho, não é nada disso. Não é o presidente, não é nada disso. O negócio é comigo mesmo. Quando eu tomo esse caminho da responsabilidade, o que acontece? Eu chamo o problema, boto ele na minha mesa e vou trabalhar com ele. Eu chamo o problema para mim, eu vou atrás do problema. E aí eu começo a ver por que eu estou nesse ponto. A gente vai lá para trás, é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Ao fazer esse refinamento moral, tentar entender por que eu estou nesse ponto, a gente começa a ver as escolhas que fizemos. Em função desses inputs, né? Desses insights, dessas escolhas que fizemos, a gente começa a mudar nossas escolhas, né? A maioria de nós vem de outro sistema de crenças, né? E o que a gente faz hoje, os lugares onde a gente vai, as pessoas com quem a gente convive não são as mesmas de antes, né? Porque nós tivemos a oportunidade, se nos entregarmos, né, à causa, de refazer as nossas escolhas, né? Mas isso é o lado da responsabilidade. Agora, nem todo mundo está interessado nisso, né? Outras pessoas estão no outro rumo, que é o rumo da vitimização, onde eu estou nessa situação por causa de vocês, por causa dele, por causa dela, porque vocês me colocaram. E se esse é o caso, como é que vai ser consertada a situação? Quem provocou a situação é que tem que consertar, não sou eu. Né? Vocês me colocaram nessa situação aqui, vocês é que se virem aí para consertar o que vocês fizeram comigo. Né? Basicamente é essa a forma de pensamento. E aí a gente cai em dois problemas. Primeiro, revolta. Por quê? Porque eu começo a ficar revoltado, que vocês me colocaram nessa situação e vocês não estão fazendo nada para me tirar dela. Aí dá revolta. Segundo esse sistema de entendimento aqui. Né? Diz Emmanuel, né? Revolta é sinônimo de incompreensão. Ou seja, nós não estamos compreendendo o que está acontecendo aqui e nos revoltamos. É de tentar parar, para. Quando dá revolta, nós espíritos também revoltamos de vez em quando. Né? Então quando dá revolta, para. Eu sei porque estou tendo revolta, porque eu estou incompreendendo alguma coisa. O que nessa situação eu não estou compreendendo? Às vezes a resposta vem na hora, uma lucidez um pouco mais clara. Às vezes vem na manhã seguinte. Às vezes vem daqui a 10 anos e às vezes vai vir em outra encarnação lá para frente. Mas não adianta revoltar. Não adianta revoltar. Eu estou alimentando o processo. Para de revoltar. Nós somos espíritas, entendemos que não é para revoltar. Então vamos trabalhar fora da revolta. Não se trabalha com a revolta. Só que quando a pessoa está nesse processo de vitimização, você vem trazendo isso vida após vida, após vida, após vida, você vai, né, entrando num buraco sem fim. Até uma hora que você chega num ponto que eu chamo de implosão moral, onde você não aguenta mais. É como você está, por exemplo, na nossa vida encarnada aqui, profissional, por exemplo. Às vezes você está no estresse, vai piorando, vai ficando mais trabalho, mais serviço, mais... Uma hora você quer jogar tudo pro alto e ir embora. Você... Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Quero jogar a toalha no chão. Quando você passa isso pro lado moral, é a mesma coisa. A pessoa tem que ir em depressão, processos autodegenerativos, né? Porque a pessoa não se aguenta mais, não me aguento mais ser assim. Só que o que acontece? Tem uma incompreensão aqui. Não adianta reclamar, jogar a toalha no chão, não vai resolver. Vai resolver primeiro entender por quê, para segundo sair da situação. Né? Então, o problema é que a diferença é que nós espíritas, na maioria das vezes, tomamos o caminho da responsabilidade. E as outras pessoas que não têm muito conhecimento tomam o caminho da vitimização. Só que nós convivemos na mesma sociedade. Então, uns são responsáveis, outros são vítimas, e eles não conseguem sincronizar pensamentos. Porque falta um pouco de entendimento aqui. Né? As pessoas estão em diferentes níveis de evolução, cada um vai chegar lá. Só que para isso tudo acontecer, começa dentro de mim, como a gente já viu. Então sou eu sozinho aqui comigo. O que acontece? Quando eu não coloco isso para fora, não coloco para ninguém, não dou oportunidade de ninguém me ajudar, quando eu me fecho nisso, vai chegar uma hora que eu não vejo saída. Né? Porque vocês não querem me ajudar, eu estou assim por causa desse cara, por causa daquele cara, porque ventou, porque está de noite, porque está de dia, os absurdos que a gente, né, determina, nos quais a gente coloca a culpa. Mas aí a gente chega nessas situações de depressão e suicídio até, porque não tem saída, a gente não vê saída. A gente está ali encravado naquele negócio. Quando a gente começa a sair para fora, né, isso é vida após vida, não é nessa vida, né? Isso é uma coisa que vai varrendo encarnações. Quando a gente começa a expandir esse problema um pouco mais, então se eu começo a falar, puxa, isso daqui é ruim, isso daqui é ruim, as pessoas que estão me ouvindo falar, que se alinham comigo, vão chegar perto de mim. Né? Então eu começo a influir nessas pessoas, aí a gente começa a sair daquele mundo unitário, você começa a ter 2, 3 pessoas pensando a mesma coisa, começa a se expandir um pouco. Então já não sou eu comigo mesmo, aí já sou eu com outras pessoas ali perto, próximos. Normalmente essas pessoas convivem com a gente, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Né?
E aí a coisa vai aumentando, né? Aí somos 2 ou 3 ou 4, somos um pequeno grupo, né? Somos um indivíduo que já quer se propagar dessa forma para um grupo. Aí a gente cai nas chacinas, homem-bomba, esse tipo de coisa. Só que quando esse indivíduo se associa aos outros, né, que tem o mesmo pensamento, começa a ficar um grupo contra, primeiro, uma pessoa. Aí, nos casos de bullying, por exemplo, né, você tem 3 ou 4 ali que resolvem assediar moralmente um. Né? Aí você tem grupos e grupos. Né? São as falanges, gangues e tudo mais. São pequenos grupos brigando com pequenos grupos. Né? Porque cada um quer impor seu entendimento. E aí você chega nos casos de guerra, que é um país inteiro com um país inteiro, uma sociedade inteira com uma sociedade inteira. Às vezes, muitas vezes o soldado vai para a guerra sem saber por quê. Porque ele não está nem processando a sua identidade, está processando a identidade do outro. Chega nesse ponto da gente se anular. Né? Então, começa tudo aqui dentro. Aí vai, dá esse conflito enorme que a gente tem. Isso vem por várias referências históricas. Né? Vamos tentar ver ao longo do tempo, né, como isso vem se desenvolvendo, em termos de humanidade, não em termos do nosso pessoal. Né? Desde que Jesus veio e mostrou sua mensagem, várias pessoas encarnaram aqui na Terra com o propósito de reforçar sua mensagem. Né? Então tem vários, eu vou passar só 6 aqui porque a gente não tem muito tempo. Então um deles é São Francisco de Assis, que ele veio e viveu exatamente, né? Evidenciou e viveu aquilo que Jesus ensinou, literalmente, na carne. Né? Então veio demonstrar para a gente, na época em que era necessário, né? Porque isso daqui é logo depois das cruzadas. Né? Isso aqui é 70, 80 anos depois do final da primeira cruzada. Então a gente está precisando de uma boa lição. Né? Então ele vem, encarnou e reforçou essa mensagem de Jesus, tentou reforçar essa mensagem de Jesus. Aí, mais ou menos 1500, vem Martinho Lutero, que começa a combater a igreja. Ele era da igreja e ele não aceitava ver os fiéis do lado de fora comprando salvação na porta da igreja. Ele falou, o que é isso aqui? Deixa eu ver se isso aqui está escrito no Evangelho. Ele mergulha no Evangelho e não tem nada daquilo. Então ele fala, não adianta eu ficar falando para as pessoas que não é assim. A única coisa que eu posso fazer é pegar esse Novo Testamento, esse Evangelho, a Bíblia, no caso, e traduzir para o alemão. Ele era alemão, para que as pessoas tenham acesso na língua deles. Né? E é o que ele faz, e a partir daí de 1500 inicia-se então o protestantismo. Né? Aí depois, quase 300 anos depois, a gente tem Kardec, que vem reforçar a mensagem de Jesus, trazendo a explicação do porquê que Jesus nos disse aquilo e fez o que fez. Então a gente aqui começa a ter explicações. Né? Até aqui a gente não tinha exatamente explicações, a gente tinha um modelo, mas uma coisa é eu fazer, outra coisa é eu fazer sabendo porquê. Né? Mais recentemente, então, a gente tem Madre Teresa, que como é conterrânea nossa, contemporânea nossa, muito simples. A gente vê o trabalho que ela fez maravilhoso, né? Não sendo nem espírita, né? O trabalho maravilhoso que ela fez de apoio aos pobres. A gente tem recentemente, mais aqui nos Estados Unidos, Martin Luther King, né? Com sua voz poderosíssima, um poder de fala e de discurso fenomenal, né? Que tem uma importância social e política não interessa muito pra gente, mas social muito grande nesse país e fora também. Né? E mais recentemente a gente tem o nosso Chico. Não o Chico médium, o Chico pessoa cidadão, pessoa física que veio aqui para nos mostrar, né, reforçar essa mensagem de Jesus. Então esses daqui são 6 desses que vieram reforçar essa mensagem de Jesus. Mas nem todos vieram reforçar a mensagem de Jesus. Alguns vieram desafiar a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus quer dizer a mensagem, as leis de Deus, né? Não necessariamente Jesus. Jesus veio nos mostrar essas leis, claramente. Então o primeiro deles é Herodes, né? Quando é anunciado que dentro da Judéia, né, eles estavam esperando o Messias, esse Messias muito provavelmente acabará de nascer, então ele manda simplesmente assassinar todas as crianças na faixa etária aonde o Messias se enquadra ali. Então ele manda assassinar todo mundo. Aí a gente tem lá pelos anos lá em torno de 59, do ano 59, Nero assume o comando do Império Romano, imperador romano, e foi de todos eles o mais carrasco. Ele tacava fogo nos cristãos, mandou os cristãos para as arenas, para as bocas dos leões, sob a tutela de Nero, Paulo e Pedro são assassinados, a maioria dos apóstolos. Né? Aí a gente tem Átila, que a história de Átila é interessante, mais ou menos no ano de 390 o Império Romano começa a entrar em declínio. O declínio se deu total em 476, mas ele começa a declinar. Né? E se você pensar em termos geográficos, a extensão do Império Romano é uma coisa enorme. Né? Então aqui está o Império Romano. Né? Aqui no sul é mar, né, que é o Mediterrâneo. No norte são terras populadas por grupos, por tribos e tal.
né? Mas existe todo um sistema de defesa aqui na fronteira norte do Império para impedir que esses bárbaros, né, invadam. Porque esses bárbaros sabem que o dinheiro está em Roma. Ali que está a riqueza, ali que está supostamente o paraíso terrestre. Então eles querem invadir para chegar em Roma. E a fronteira é protegida lá pelos soldados romanos. Quando o Império entra em declínio, essa proteção começa a não ter mais, começa a desabar. E aí os bárbaros entram e fazem a festa. Dessas tribos todas de bárbaro, a mais carrasca, por dizer assim, eram os hunos, né? E o rei dos hunos era Átila. E a maneira pela qual ele agia era assim, eles iam varrendo, era uma espécie de arrastão, né? Como a gente conhece hoje. Eles iam varrendo, vinham descendo e encontravam várias tribos pela frente. Né? Você tem descendo, você vai passando as tribos. Quando eles se deparavam com uma tribo, eles olhavam, não conhecia ninguém, mata todo mundo para garantir que ninguém vai causar problema. Então era assim que ele agia. Pura e simplesmente matavam, dizimavam, né, tribos inteiras sangue frio. Aqui em 1096, o Papa, aquele que representa o Cristo, teoricamente, né, assina um documento autorizando as cruzadas, para que os cristãos se unam, se armem, né, armem como soldados, e vão até Jerusalém, né, assassinar e combater os islâmicos. Isso é um Papa, né? Então olha só como... Combater quem? Os islâmicos, os muçulmanos, né? Mais recentemente a gente tem Stalin quem unificou, quem criou a União Soviética, pegou aquele monte de paizinho, aquele monte de republiqueta e ele unificou tudo. O problema não é unificar, o problema é como foi feito isso. Stalin, a ideia que ele tinha é o seguinte: eu quero ser o grande ditador. Esse era o pensamento dele. Para eu ser o grande ditador, eu tenho que, né, colocar força. Vai ter força ali, vai ter gente assassinada e tal. Só que as pessoas com mais instrução, professores, advogados, médicos e tal, essas pessoas não vão comprar o que eu estou querendo fazer. Essas pessoas têm mais instrução, mais educação, as pessoas vão combater. Então o que eu tenho que fazer? Antes de eu começar a assassinar todo mundo e fazer isso, eu tenho que assassinar todos esses profissionais. E é o que ele fazia. Então ele matava todos os médicos, todos os advogados. Quando a União Soviética se formou, eles não tinham nada. Não tinham nada. Porque não tinha profissional, não tinha nem quem ensinasse as coisas. Eu não tinha médico para ensinar medicina, não tinha mais professor para ensinar a ler e escrever. Por isso que eles caíram, né? Olha só a cabeça do homem, né? Como é que, aonde pode chegar. Esse aqui não precisamos falar. São 6 milhões de judeus. Mas, enfim, esses aqui são espíritos que encarnaram como se eles tivessem vindo para desafiar a mensagem das leis de Deus. Então nós temos dois grupos aí, né? Nós temos os líderes que vieram enfatizar essa mensagem e os que vieram combater essa mensagem, ou desafiar essa mensagem. E aí a gente pergunta aqui, né? Será que a gente está seguindo os líderes certos? Porque se a gente tivesse seguindo os líderes certos, a gente não estava na situação que está hoje. Então nós não estamos seguindo os líderes certos, pelo menos a maioria do planeta, senão a gente não estava nessa situação. Então houve alguma coisa que nos fez desviar, alguma coisa nos tirou do caminho. Para a gente ver aqui nos Estados Unidos o ponto que a gente chegou, eu vou colocar isso aqui na tela. Isso é uma tabela que foi publicada na imprensa americana. Essa tabela significa o seguinte: eles pegaram todas as chacinas do ano de 2012. Isso foi publicado em fevereiro de 2013. Então eles pegaram todas as chacinas aqui nos Estados Unidos, só aqui dentro, no ano 2012. Então, por exemplo, aquele rapaz que na Noruega matou 70 crianças, não está aqui, porque aquilo não é dentro dos Estados Unidos. Esse é um documento da imprensa americana. Eles pegaram todas as chacinas e fizeram o seguinte: toda e qualquer chacina que não virou notícia nacional foi excluída. Por exemplo, se alguém chegou aqui em Fort Myers, fez uma chacina, e isso não foi notícia na Califórnia, não entra. Né? É o que virou notícia nacional. Eles começaram a excluir para ver o que teve mais repercussão. Ó. A ideia era essa, né? O que teve mais repercussão? Então excluíram todos que eram localizados, deixaram só os nacionais. De todos os nacionais, eles publicaram a lista dos 14 piores, que é essa lista daqui. Quando a gente olha para essa lista, olha que ponto que chega, né? É difícil até você selecionar o que é ruim, né? De tanta coisa ruim. Então, essa lista aqui está por ordem de data, tá? Mas quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, local. Olha só, não tem um local assim determinado. Não é, por exemplo, que eu olhei 14 e vi que 10 são em Fort Myers, Flórida. Porque se fosse assim, a gente vai, peraí, nós temos um problema em Fort Myers, Flórida, vamos ver o que está acontecendo lá. Não, está tudo espalhado aqui no país. Geograficamente não existe relação entre um e outro, né? Quando a gente olha aqui a idade desses assassinos,
né, das pessoas que conduziram essas chacinas, também não nos diz nada. Não é assim, por exemplo, nossa, morria entre 20 e 25 anos. Não, tem um problema com aquela faixa etária. Vamos ver o que aconteceu, por quê e tal. Não é totalmente espalhado. Então, olha aqui, quando a gente olha aqui, então, a idade também não diz nada. Porque a coisa parece estar generalizada, é de 20 até 60 anos. Né? De 17 a 60. E aí você vê aqui o número de mortos, né? Uma quantidade absurda. Esse mais um significa que o assassino foi um dos que morreu. Tá? Então, por exemplo, a gente vê alguns aqui de 12 pessoas mortas, 27. É uma coisa de louco. Tem dois desses eventos que a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção. Um é esse aqui, que é aquele camarada que entrou no cinema do Batman, né? E metralhou várias pessoas, matou 12, feriu 58. Né? Esse evento daqui, para nós espíritas, é tão importante que a gente vai fazer um capítulo separado. Newtown, né? Foi no final do ano passado, aquelas crianças na escola que foram assassinadas. Tem um aprendizado tão grande, um ensinamento tão grande para nós espíritas que a gente vai fazer um capítulo separado. Então, a gente vai falar nisso mais tarde. Qual foi o do Columbine? Columbine foi 84. Ele só fez 2002. Isso aqui é só do... Então, vamos ver o que está acontecendo. Parece que a gente não tá se ligando nos valores, né? As coisas não estão dando valor ao que devíamos dar valor. E aí a gente vai ler Viana de Carvalho, Espírito Viana de Carvalho, cuja mensagem vem pela psicografia do Divaldo, e ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, uma coisa para a gente levar para você e pensar, realmente, literalmente. Ele fala o seguinte, olha, volta aí 3 mil anos para trás, lá para trás, 3 mil anos, volta 3 mil anos. Como é que era a coisa? Antes de Jesus, né? Então você tinha lá os pagãos que acreditavam em sol, Deus do mar, Deus da lua, né? Eles entendiam isso como divindades, em vez de entender como expressões diferentes da mesma divindade. Para eles, né? Cada um era um Deus. Então você tem o que eles idolatravam, né? Então eles idolatravam o sol, o mar, a lua, o vento, e aí vai, né? Isso são objetos de idolatria. Para suportar essa idolatria desses objetos, dessas coisas, eles tinham rituais e sacrifícios lá que eles faziam, né? Para manter essa idolatria. Bom, isso há 3 mil anos atrás. Aí Viana de Carvalho fala assim, volta para cá, volta para o tempo moderno. Não tem diferença nenhuma entre o paganismo e o que ele chama de neopaganismo. Porque hoje nós vivemos em função de objetos de idolatria também. Só que não são mais o sol, o mar, a luz, a lua, a terra. São outras coisas. Os objetos de idolatria de hoje mudaram, mas o conceito é exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Então, a idolatria está em torno de quê? Do dinheiro, poder, sexo, drogas, armas, alguns mais, mas esses são os 5 principais. E aí ele fala o seguinte, para você manter objeto de idolatria, você idolatrar alguma coisa, você tem que manter rituais e sacrifícios. Da mesma maneira como foi feito antes. Então, para manter rituais, você tem que usar tal marca, você tem que usar tal tipo de roupa, você tem que usar tal negócio, você tem que ter tal carro, você tem que ter tal eletrônico. Né? São rituais e situações nas quais a gente se coloca para manter esse neopaganismo. Então, ele fala que a nossa sociedade hoje é uma sociedade neopagã, se você considerar esse tipo de coisa. E ele vai analisar isso para a gente. Porque olha só, aí ficou séria a coisa, ficou muito séria. Né? Mudou completamente o esquema de coisa aqui. Então ele fala o seguinte, pensa nesse neopaganismo, isso daqui tem 3 grupos de consequências graves na sociedade. Primeiro grupo, falência moral. Eu vou comentar cada um deles. Segundo, imortalidade material. E terceiro, estrabismo espiritual. São palavras dele, não são minhas. Então vamos ver o que ele quer dizer com cada um desses aqui. Falência moral. Falência é alguma coisa que acabou, né? Que existiu e não existe mais, acabou. Falência moral significa que a nossa moral foi embora. Não a nossa, aqui no centro. Nós estamos falando, né, do planeta, da sociedade, das sociedades aí fora. A nossa moral foi embora. Então, por exemplo, questões éticas hoje em dia não são nem discutidas. A gente viu tanto aí problemas sobre clonagem, né? Algumas questões econômicas, políticas, sociais que aparecem aí de vez em quando em alguns lugares do planeta. Né? São questões que são coisas que acontecem, situações nas quais a ética não é nem considerada, nem colocada. Né? Isso que ele chama de falência moral. Ele fala também sobre imortalidade material. Nós falamos sobre imortalidade da alma. Né? Ou seja, imortalidade da alma é alguma coisa que transcende, né? A alma transcende. Isso aqui é imortalidade para nós.
Imortalidade material o conceito é o mesmo, é como se a matéria, se os bens materiais transcendessem, né, após a morte. Todos nós, até os materialistas, sabemos que não é verdade, mas nós agimos como se fosse. Né? Então a gente cai num negócio que é chamado da felicidade material. O que é isso? Olha só, para quem tem essa ideia de materialismo, não precisa ser um materialista, basta você simpatizar com o materialismo, ou você se entregar ao materialismo. Matéria, nós sabemos, é limitada. Então, por exemplo, os materialistas, a matéria é limitada. Vamos fazer para efeito de raciocínio, para ficar mais fácil, vamos falar que toda a matéria do mundo, tudo fosse do tamanho desse computador aqui. Aqui está toda a matéria possível e imaginável do mundo. Aí o que acontece? Para mim, né, se eu quero ser feliz segundo esse conceito, eu tenho que ter o máximo de matéria possível. Então, vamos lá, compro 2 carros, 3 casas e tal. Isso para mim eu estou ficando feliz, estou me projetando dessa forma, nesse enquadramento. Mas acontece o seguinte, eu estou feliz, eu tenho 3 carros, 2 casas, estou muito feliz. De repente, eu vejo que a Angélica está feliz. Não me interessa, não me afeta. Mas aí eu vejo que tem mais gente feliz. Mas aí começa a aparecer um problema. Peraí, a felicidade ela é limitada a isso daqui. Ela é limitada porque ela é material. Se a Angélica está feliz, se ela está feliz, se ele está feliz, talvez eles estão mordendo aqui a minha felicidade. Eu estou ficando com menos. Quanto mais gente feliz eu encontro, menos felicidade eu tenho. E aí o que acontece? Você começa a entrar em processo de revolta. Aí você entra na vitimização, revolta, às vezes dá suicídio. Aí cai uma bolsa de valores e a pessoa se suicida. Né? Por quê? Porque para ele, eu tenho tudo aqui. Caiu a bolsa de valores, metade da minha matéria foi. Não tem cabimento viver. Pum. Né? Porque é um pensamento que roda em torno da felicidade material. Isso é que eles chamam de imortalidade material. Eu posso estar nos últimos dias de vida, ainda assim quero comprar, quero ter, quero matéria. Né? É isso aí. A gente, não nós aqui, né? Em geral, a gente vive em função disso. Né? E aí a gente cai numa terceira situação que eles chamam de estrabismo espiritual. Estrabismo é a pessoa que tem um olho, né, não alinhado, centros não alinhados, e a pessoa tem muita dificuldade de ver e deixa passar muita coisa, porque a percepção da pessoa muda um pouco, a percepção visual da pessoa. Então ele fala, por exemplo, o que é estrabismo espiritual? É alguma coisa que acontece, a gente viu, olhou e tal, deixa pra lá, faz vista grossa, como a gente fala. Então ele fala em 5 desses aqui, um deles é pena de morte. 27 dos 50 estados americanos apoiam a pena de morte, isso é mais da metade. Inclusive a fora. De vez em quando sai uma notícia aí, né? O último que eu soube pelo menos foi no Texas, né? 2 semanas atrás. Então de vez em quando a gente toma conhecimento de alguém que foi para cadeira elétrica e tal, isso vira notícia por um dia e meio, e vai. Quer dizer, estrabismo espiritual, né? A gente não é inconsequente em relação a pensar isso. Segundo é o homem-bomba. A gente fala assim, se a gente sair aqui na sociedade e perguntar o que é um homem-bomba, todo mundo quase aqui, principalmente nos Estados Unidos, né? A resposta que a gente vai obter é, não, é um cara que ele se infesta de dinamite e tal e vai com um fósforo lá ameaçando explodir. Vai ser a definição de 90% das pessoas. Mas será que é só isso? E o cara que entra na escola, metralha 30 e se metralha? Ele não é um homem-bomba? Ele é um homem-bomba. Se você pensar homem-bomba físico, é o cara que está todo com dinamite. Então, se você pensar homem-bomba conceito, nós temos tanto homem-bomba aqui quanto lá tem no Oriente Médio. Conceitualmente é a mesma coisa. Então, tem aqui, tem chacina e tal. Não, homem-bomba é coisa do Oriente Médio. Nós não temos. Estrabismo espiritual. Escândalos, né? Jesus nos fala. Precisamos dos escândalos, porque isso é que vai nos revelar o que está errado, ou onde a coisa está desandando, mas há de quem trouxer esses escândalos. Quem traz esses escândalos aqui são aqueles assassinos que a gente vê na lista lá. São alguns deles, por exemplo. Outra coisa que ele fala é aborto. A mesma coisa. Então tem clínica de aborto aqui e ali, de vez em quando dá uma confusão aqui, dá uma confusão ali, né? Sai no jornal, fica lá 2, 3 dias de notícia e não se fala mais nada. Né? Aí só volta a ter notícia de novo 6 meses depois. Então isso se enquadra nessa vista grossa que a gente faz. E o último aqui é armas de destruição em massa. Armas de destruição em massa não é 30 metralhadoras, não é isso.
Arma de destruição em massa é isso aqui de uísque, que quando o cara sai do bar e vai dirigir, bate no carro e mata 10. Isso é arma de destruição em massa. É o cara que se drogou LSD, está drogado, vai dirigir, bateu o carro, mata 20. Isso é arma de destruição em massa. E aí sai na notícia, no jornal e tal. Continuamos comprando e vendendo drogas, continuamos fabricando uísque, continuamos, né, tendo bar aberto aí cada vez mais. Então isso é parte desse estrabismo espiritual. Então você vê que uma coisa é muito mais profunda, às vezes, do que a gente capta como encarnado. Isso é uma visão do lado espiritual, alguém que está olhando lá de cima e está vendo tudo acontecer aqui, está nos dando a visão panorâmica. E ele fala o seguinte: quando você pega essas 3 categorias de consequências e junta tudo isso, você monta uma sociedade com esses valores, você monta uma sociedade com novos valores. E aqui ele lista alguns desses. Primeiro valor, todo mundo faz. Então assim, você tem uma lei que você não pode roubar. Aí você vai lá e fala assim: não, mas eu vou pegar, sei lá, esse fio para mim. Aí a pessoa fala assim: mas você vai roubar o fio? Ah, eu vou roubar, todo mundo faz. Então quer dizer, né, onde que está a moral? Eu estou processando a identidade de alguém, não estou me processando, não estou fazendo aquilo que é melhor para mim, né? Então isso é o que todo mundo faz. Segundo, tudo que a gente faz, em geral, a gente quer fazer do melhor jeito possível dentro das nossas condições, das circunstâncias e tal. Mas o problema é você querer ser sempre o melhor a qualquer preço. Porque quando você quer ser a qualquer preço, você tirou o valor moral de ser melhor. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, querer ser o melhor em alguma coisa, e tem gente aqui que é muito melhor que eu. Aí eu falo assim: não é? Então vou matar você, e mato. Né? E quanta gente não vê disso aí fora? Né? Possuir mais que os outros. Isso são valores, né, que a nossa sociedade adotou em função disso daqui, em função do neopaganismo. Né? Então eu tenho que possuir mais que os outros, que a felicidade é a imortalidade material. Eu tenho que ter mais. Eu sou mais feliz quanto mais eu tenho. Né? Tem alguém mais feliz que eu? Não. O que é que ele comprou que eu ainda não comprei, que eu vou lá comprar? E assim vai indo. Expressão incontida de poder e autoridade. Se você olhar lá para Jesus, Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade. Não tinha um escravo, não matou ninguém, não brigou com ninguém, não passou em cima de ninguém, não assassinou ninguém. Então é possível ter poder e autoridade com ética? Claro que é, com moral é. Nós não sabemos, porque nós estamos numa sociedade neopagã. Então isso não se aplica. Né? Demonstração de superioridade. Isso aqui a gente vê muito em campanhas de marketing. Né? Então, por exemplo, digamos que eu chego aqui, eu falo assim: eu me considero, por alguma razão, me considero o melhor fabricante de caneta do mundo. Aí eu chego e falo para vocês: eu sou o melhor fabricante de caneta do mundo. Aí beleza. De repente a Angélica fala assim: mas peraí, tem um cara lá na Suíça, um tal de Mont Blanc, o cara é melhor que você. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar: mas eu quero na Suíça, eu sou o melhor do mundo aqui, nos Estados Unidos e tal. Né? Aí ela chega e fala assim: não, mas tem um cara aqui no norte da Flórida que fabrica caneta melhor que o Mont Blanc. Aí eu falo: não, mas eu estou na Flórida, longe pra burra daqui, mas eu estou aqui falando aqui da nossa área, aqui da Flórida. Né? E você entendeu? Eu vou ter que começar a diminuir o tamanho do meu universo. Vai chegar uma hora que eu vou ter que falar assim: de todo mundo, o melhor fabricante de caneta do mundo que tem é aquele que está falando aqui agora. Eu reduzi meu universo a uma pessoa. Né? E aí você entra num trabalho de solitário, em vez de solidário. E aí a gente tem o quê? A gente tem 7 bilhões de solitários, porque todo mundo é melhor. Então a gente vê muito isso em marketing. As escolas promovem muito isso. Né? As escolas promovem: eu sou a melhor escola, não sei o que lá, entre essa rua e essa. Porque a outra, na esquina de cá, é melhor. Eu sou o melhor fabricante disso, a leste do rio Mississippi. Como se o rio Mississippi definisse quem é melhor. Né? Então a gente cai em coisas assim, justificando essa necessidade de demonstrar a minha superioridade. De alguma forma eu sou melhor. Eu tenho que expressar isso, nem que seja alterando o tamanho do meu universo. E esse aqui que é famosíssimo, o bullying. O bullying é um estudo inteiro separado, né, de mais de 1 hora aí, então a gente vai só mencionar. Mas é um valor que foi adotado na sociedade porque ele é estrábico. Tem bullying todo dia na escola, mas não acontece nada. Vai ficando. Essa ideia do estrabismo espiritual é que ele está tentando colocar pra gente. Então vai ficando, vai fazendo, vai de vez em quando discute ali com o vereador, então está tendo bullying na escola, a gente vai ver e tal. Mas não tem a conscientização a nível moral, né, do problema.
Então, a gente acabou entrando numa sociedade que criou todos esses valores. E aí a gente tem que entender o que aconteceram com os valores. Olha só. Jesus vem aqui nos trazer um conjunto de valores morais. Que ele veio, trouxe, nos ensinou amor, caridade, etc, etc. Tudo que a gente ouve aqui no Santo Espírito toda semana, né, indefinidamente. Então ele nos trouxe um conjunto de valores morais. Um dos valores morais, por exemplo, vem inclusive da primeira revelação. Não matar. Não matar, um valor moral. E aí, em função desses valores morais, a gente criou as nossas leis para suportar esses valores. Então, por exemplo, não matar. A lei é não matar. Mas nós fizemos um pequeno ajuste para evitar que os outros matem. Então a gente criou uma lei social que é mais ou menos assim. Você não pode matar, mas se você matar, você vai para a cadeia, por exemplo. Né? Então, se você vai para a cadeia, não é parte do valor moral. É parte de um ajuste, né, para que isso aqui, para que a gente evite que isso aconteça. Em função dessas leis que nós mesmos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, estabelecemos, a gente começou a ter certas atitudes. Né? Então, briguei com alguém, estou com raiva, vou puxar o revólver, aí a minha atitude vai ser, não vou matar porque tem essa lei aqui, eu vou para a cadeia. Que em última forma está suportando esse valor. E aí a gente, né, segura a nossa atitude, em teoria. Isso é o que deveria ser. Só que o que acontece agora está meio diferente. Em vez da gente estar descendo essa linha aqui, valores morais trazem leis sociais, que trazem atitudes, a gente está subindo. Porque é o tal negócio do todo mundo faz. Aí você chega aqui, ó, não, eu posso roubar controle remoto porque todo mundo rouba. Então o que acontece? Mudou a minha atitude. Eu não roubava controle remoto para não ir para a cadeia, por exemplo. Mas agora eu roubo. Então mudou a minha atitude. Então, quando muda a atitude, o que a gente está fazendo? Olha só, o que está acontecendo agora é que eu criei novas leis sociais para suportar essas atitudes. Então a gente tem leis no Brasil, por exemplo, que é assim, você não pode matar. Você não pode matar. Se você matar, vai para a cadeia. Mas se for o seu primeiro crime, você está perdoado. E aí o que acontece? Eu já estou aqui, eu não estou mais aqui. Eu saí. Então criei um conjunto de normas sociais, de leis sociais, que estão endereçando, não mais isso, mas estão endereçando as minhas atitudes. Então as minhas atitudes formam a base das leis que a gente tem na sociedade hoje. E essas leis, entrando em vigor, criam uma sensação de novos valores morais. E é nesses valores morais, em cima deles, que a gente está vivendo hoje. Quando a gente olha lá para trás, aquelas pessoas todas que vieram reforçar a mensagem do Cristo, eles vieram reforçar esse lado das coisas aqui. E todos aqueles que vieram desafiar as leis de Deus, estão fazendo esse caminho aqui. Então, é o Átila, por exemplo, matei todo mundo. Eu estou certo, eu posso matar. Então, se o Átila pode matar, todos nós podemos matar. E assim vai. Né? Então, o que acontece? Nós saímos daqui e entramos para cá. E a gente estava vivendo numa sociedade cujos valores morais não tem nada a ver com esses. Não tem nada a ver, são independentes, são gerados daqui de baixo, por nós encarnados. Então, o que a gente consegue extrair desses valores? Jesus vem nos dar uma lista de valores, nos ensina e pratica na nossa frente, nos nossos olhos, um monte desses valores aqui. Aqui estão alguns deles. Né? Tem lá, honestidade, ternura, caridade, amor e tal, respeito. Nós pegamos esses valores morais e colocamos lá na mala, né, para a gente partir para a nossa caminhada. Caminhamos. Aí chega em 2013, a gente abre a mala e a gente tem outras coisas dentro da mala. A gente não tem mais amor, caridade, respeito. Quando a gente vai olhar, as coisas estão um pouco diferentes de antes. E aí que é importante a gente pensar. Olha só. Se eu abrir essa mala daqui e dentro dessa mala tem competição, é impossível que dentro dessa mala tenha caridade. Porque são incompatíveis. Na hora que eu comprei ações da empresa Competição Inc., eu vendi todas as minhas ações da empresa Caridade Inc. Na hora que eu apliquei, que eu investi em ódio, eu vendi todo o investimento que eu tinha feito em amor, porque não dá para ser os dois, ou é um ou outro. São dualidades. Não dá para ser um dos dois. Se eu estou agindo com ódio, está faltando amor. Eu vendi isso, eu deixei lá para trás. Ficou lá para trás em algum lugar do passado. Aí a gente começa a ver o que está acontecendo. Então aqui, ó,
no meio do caminho teve desvio, teve corrupção aqui no meio do caminho. Eu me vendi, moralmente, né? Eu me deixei levar, eu processei a identidade de outros e não a minha. E agora eu estou numa situação difícil, porque eu tenho que sair disso, né? E é muito difícil comprar isso aqui de volta, é muito difícil. E aí, quando a gente começa a se deparar com isso, alguns de nós têm implosão moral. E vão para o suicídio, vão para a depressão, vão para bipolar e tudo mais, né? Mas tem que ser entendido o que está acontecendo. Enquanto eu sou orgulhoso, não tem cabimento falar em humildade. Porque não dá. Na mala é um ou outro. Eu não posso ser os dois ao mesmo tempo, né? Se eu sou alto, eu não posso ser baixo. Ou eu sou um ou sou o outro. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Isso tem que ficar bem entendido, bem claro para a gente, né? Eu quero mencionar só 3 minutos sobre a obsessão, porque a obsessão é um estudo muito grande, mas relacionado com essa ideia do neopaganismo. Digamos, nós sabemos que tem 3 tipos de obsessão, né? Encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado e o encarnado com o desencarnado. Quando a gente vai no centro espírita e perguntar para a pessoa o que é obsessão, 90% vai responder, é quando um desencarnado vem aqui e fica lá, né, atiçando o encarnado. A maioria das pessoas define dessa forma, mas não é o único tipo. Então quero talvez que a gente pense um pouco diferente, olha só. Digamos que eu estou tentando trabalhar nas últimas encarnações, aos trancos e barrancos, porque essas mudanças não são fáceis. Digamos que eu estou tentando trabalhar a honestidade. Está difícil lá, e vem melhorando, vem melhorando, vem melhorando. E nessa encarnação, né, estou planejando a minha encarnação lá no plano espiritual, eu acho que nessa encarnação eu consigo ser honesto de ponta a ponta e dali para frente eu não vou mais me meter em desonestidade. Então o propósito do meu encarnatório para essa encarnação, né, planejando lá fora no plano espiritual, é honestidade. Aí eu chego e nasci aqui. Nasci com o propósito de ser honesto. Aí eu caio numa sociedade neopagã. E aí como é que fica? Todo mundo faz. Tem que ter mais que os outros. Se você não conseguir, mata o outro que você consegue, né? Então olha o que está acontecendo. Quando eu encarno nessa situação, é como se vocês que já estavam encarnados aqui estivessem me obsediando. Que eu estou tentando fazer uma coisa, vocês estão me levando para o outro lado. Isso é obsessão. E vocês não largam de mim. Vocês ficam ali 24 horas por dia, né, me mostrando imagens de guerra, me mostrando imagens de roubo, de assalto, e eu estou tentando trabalhar a honestidade. Então quando a gente vê nesse ponto, olha o que a gente está fazendo, né? Nós estamos obsediando os recém-encarnados, ou os encarnantes. Quem são os encarnantes? É o meu filho, é o meu neto, é o meu familiar, é o filho do meu irmão, o filho da minha irmã, está encarnando agora. São essas pessoas que eu estou obsediando. Olha que triste, né? Olha a nossa responsabilidade como mentor. Por quê? Porque a gente precisa ter essa visão desse neopaganismo. Nós somos espíritas vivendo numa sociedade neopagã. Muito desafiante para nós mas não é possível. Talvez esse tenha sido o nosso trabalho aqui, né? Começar a mostrar para os outros com quem a gente tem contato fora da casa espírita, né, para eles saírem do neopaganismo, para a coisa começar a ficar um pouquinho mais clara para eles. Eu falei que a gente ia fazer um capítulo especial sobre Newtown, então vamos falar um pouquinho sobre isso, que tem um ensinamento muito grande para nós espíritas por trás disso daí. Só lembrando o que é, não sei se todo mundo acompanha as notícias, isso aconteceu quase um ano atrás, em dezembro, 2 semanas antes do Natal, né, lá no estado de Connecticut, na cidade de Newtown, e um rapaz, né, que é esse aqui, né, ele pegou 4 armas legais que a mãe tinha em casa, matou a mãe, foi para a escola com as 4 armas e começou a dar tiro para assassinar as crianças, né. Uma coisa interessante para a gente pensar é o seguinte: quando a felicidade é material, quando existe essa imortalidade material que a gente falou, quando que eu vou reconhecer que os outros são felizes? Quando os outros estão todos alegres, rindo, tudo contente, não se importando com nada do que eu me importo, isso incomoda, né? Então quando você vê um monte de criança tudo feliz, brincando todo dia na escola, correndo, gritando e tal, isso incomoda quem não é feliz. Porque a pessoa se sente tão abocanhando a minha felicidade. Tem gente feliz lá. Então é mais fácil a gente entender a ideia do cara de ir e começar a exterminar as pessoas. Porque são pessoas que são inocentes, na nossa concepção,
mas na concepção deles, não é exatamente inocente, são pessoas que estão incomodando a minha felicidade. Né? Então eles tomam esse tipo de atitude. Enfim, ele vai lá então e pega a arma, as 4 armas, mata a mãe em casa, vai para a escola e começa a dar tiro. Na escola, quando ele entrou na escola, né, tinha várias salas de aula, a sala da frente, mais perto da porta, foi onde ele entrou primeiro, obviamente. Né, ele começou a disparar os tiros e matou um monte de crianças, matou o professor e tal. Mas a gente consegue imaginar talvez isso, né? Com o barulho, você consegue imaginar o que está acontecendo nas outras salas. Então na segunda sala, a professora falou, está tendo um assalto, principalmente que não é uma coisa incomum aqui nos Estados Unidos. Já se tem precedente dessas coisas. Então as professoras já têm um certo, né, uma certa relação longínqua, mas tem, infelizmente. Existe um relacionamento. Né? E aí o que acontece? Ela chegou e teve a seguinte ideia, eu vou colocar todas as crianças no closet, no fundo da sala, e vou ficar sozinha aqui na frente. E ela fez isso. Então, enquanto ele estava dando os tiros na primeira sala, ela fez isso na segunda sala. Quando ele entrou na segunda sala, você imagina o estado emocional desse cara. O cara devia estar... Não sei nem se a gente consegue descrever com palavras, né? O que está passando na cabeça do homem nessa hora. Enfim, ele entrou na sala, só tinha professor. Ele devia estar gritando que nem louco. Não dá para a gente imaginar que fosse assim, talvez dando tiro para o alto, não sei. O que acontece com as crianças? Se assustaram, abriram o closet. Quando elas abriram o closet, na concepção dele, isso é tudo que eu queria. Né? Esse é o paraíso para mim, na concepção dele naquela hora, né? Completamente desequilibrado. E aí ele vai começar a metralhar as crianças. O que a professora faz? Ela vira de costas, pega as crianças assim com os braços, coloca de volta no closet e fica de costas. Né? Então as crianças estão aqui e ela fica de costas. E ele dá um monte de tiro nela, ela morre, mas nenhuma das crianças foi baleada. Né? Estima-se que ela salvou 16 crianças. Então essa professora é essa daqui, ó, Vitória Soto. Então ela... Aí depois pegaram ele, acabaram o tiroteio. Bom, isso aqui foi o nome das crianças que morreram. A gente quer analisar esse evento como espírita. De todas as fotos, de tudo que circulou na internet, ainda hoje essa é a foto mais expressiva do evento. Essa foto tem um valor espiritual para nós, estudantes da doutrina espírita, estudantes, muito grande. Essa é a irmã da professora. A professora que protegeu os alunos, ela morreu e todos os alunos, nenhum aluno foi baleado. Isso aqui é tirado logo após o incidente, do lado de fora da escola, né, que é o estacionamento da escola. Ela desce do carro nessas condições. Você consegue ver a aflição, o estado emocional que essa mulher está passando, de Lilian Soto. Eu vou colocar essa imagem de lado para a gente analisar o que está acontecendo aqui. Então olha só, se a gente olhar, se a gente ficar olhando para essa foto, no primeiro momento é mais ou menos óbvio o que está passando na cabeça dela, até pela postura, né? Assim, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Mais ou menos o que está passando aqui, assim, uma pincelada inicial, né? Por que está acontecendo comigo? É a primeira pergunta. Se você fica olhando para a foto mais tempo, você fica analisando essa foto, você vai chegar à conclusão que tem uma segunda camada aí, que é mais ou menos isso aqui. E agora, o que eu vou fazer? Perdi minha irmã nessas condições, eu estou nesse meio aqui do estacionamento, essa confusão, né? As crianças todas tomaram de choro, os pais em prantos e tal. E agora o que eu vou fazer? E você fica olhando para a foto mais tempo, você chega a uma terceira camada, que é isso aqui. Será que alguém pode me ajudar? Então, foto que diz muita coisa, à medida que você vai olhando, você fica olhando, simplesmente olhando para a foto, isso vai chegando para a gente. Então, alguém pode me ajudar, esse é o grande ponto. Será que pode? Então vamos tentar ajudar. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Eu quero que vocês olhem para isso daqui, não como uma foto, mas eu quero que vocês olhem para isso daqui como uma cena. A diferença é, a foto você olhou e viu o que está acontecendo. A cena é, você está lá, na frente dela, virado assim como vocês estão agora de frente para ela, as crianças estão gritando lá atrás, em prantos, berros e sussurros de todo tipo, o cheiro de pólvora ainda está no ar, né, e guardas e bombeiros gritando para tudo que é lado. Essa é a cena, se coloca dentro dessa cena. Aí vem ela aqui, né? E vem a pergunta, você pode me ajudar? Aí a gente fala assim,
vamos ajudar essa mulher, olha o estado dessa mulher, vamos ajudar sim, sem dúvida. Vamos ser solidários e ajudar essa mulher. Como é que eu vou ajudar essa mulher? Vamos trazer o que a gente conhece, os valores que eu tenho, que eu posso ajudar essa mulher. Então vamos trazer esses valores. Primeiro valor, dinheiro. Não é isso o primeiro valor da sociedade? São 5 valores, né? As idolatrias, né? Então a gente chega aqui com um cheque em branco do Bill Gates, assinado por ele. E o Bill Gates diz assim para ela, tem um cheque em branco aqui, eu sei que você está passando um momento complicado, difícil, mas aqui o valor que você colocar é seu, você vai lá amanhã de manhã e tira no banco. Quanto que melhorou para ela? Quanto que ela melhorou? Zero, se não piorar. Agora ela pode comprar um carro zero. Zero, então, zero. Bom, vamos tentar um outro valor, né? Vamos lá na nossa sociedade, segundo valor, poder. Chega aqui o Obama, com um papel timbrado, né, dos Estados Unidos, assinado por ele em branco, e diz assim, o que você escrever aqui é lei amanhã. Pode revidar o que você quiser. Quanto que vai ajudar isso? Nada. Eu também não serviu muito. Vamos trazer mais um galã. A gente traz um galã de Hollywood, né, chega e fala assim, olha, qual o seu estado, que coisa... Não, vamos, vem aqui, vem ficar a noite comigo aqui, passa uma noite comigo aqui, talvez você acorde um pouquinho melhor, né? Quanto que vai ajudar isso? Nada. Está ficando difícil vocês, né? Cadê os valores, né? Aí a gente chega e fala assim, ó, olha, isso aqui é o seu estado, que coisa horrível, vamos lá pro bar, a gente bebe e tal, você vai apagar, amanhã vai ser outro dia, amanhã você acorda melhor, toma um banho frio, né? Vamos beber a noite inteira. Quanto que ajudou isso? Esse é o último recurso que a nossa sociedade tem, o último valor que a nossa sociedade tem para oferecer. Aí a gente traz o presidente da NSA, né? National Rifle Association, coloca todas as armas que tem nos Estados Unidos no chão e fala, todas armadas, faz o que você quiser com elas. E quem é que vai resolver isso? Nada. Então tem uma coisa errada, porque todos os valores da nossa sociedade não serviram para nada. Não serviram para absolutamente nada. Então que valores são esses? São os valores que nós criamos pelas nossas atitudes. São os valores morais. Né? São os valores que nós idealizamos subvertendo a lei real. Mas ela está ali, ela está esperando ajuda. O que ela precisa? Quem que vai realmente conseguir ajudar? O que essa mulher precisa? Ela precisa de um bom samaritano. O que é o bom samaritano? É aquele que vai passando, né, e vê alguém com quem ele não tem relação nenhuma, não é amigo, não é parente, não é conhecido, nunca viu, e ele para e se propõe a ajudar. Esse que é o bom samaritano? O bom samaritano, por que ele consegue ajudar? Na parábola que Jesus nos conta. Porque ele tem os recursos certos. Quais são os recursos certos? Ele tem um coração que tem uma série de virtudes, e ele tem algumas coisas na bolsa que ele traz. Azeite, vinho, álcool, que ele traz para tratar das feridas das pessoas. Quem são os feridos em 2013? Os que ficaram. Os feridos. Ela é ferida. Gillian Soto. É uma mãe cuja filha está na prostituição. Familiares, né? É mais geral do que isso. Sai do evento. É uma mãe cujo filho está nas drogas. É um pai cuja filha está na prostituição. Esses são os feridos de 2013. São aqueles que se entregaram aos 5 valores da sociedade cegamente. Olha que absurdo. Esses são os feridos, esses são os que precisam de um bom samaritano. Esse é um caso. Então esse bom samaritano, ele só vai conseguir fazer alguma coisa porque ele traz na mala elementos que vão ajudar essa pessoa. São esses elementos aqui. Mas o que acontece conosco que perdemos esses elementos e a nossa mala agora não é mais branca, é preta? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou me propor ajudar? Daquela maneira errada que você falou. Se eu não tenho caridade na minha mala, eu tenho ódio, como é que eu vou ajudar? Se eu não tenho humildade, eu tenho orgulho, como é que eu vou ajudar? Então eu não tenho nem as condições básicas que eu trago na minha maleta de viagem para poder fazer um trabalho desse tipo. Né?
E aí a gente pergunta assim, né? A mulher saltou do carro nesse estado, nesse desespero, cheiro de pólvora atrás, as crianças gritando, aquela confusão toda, aquela coisa toda, aquela psicosfera que a gente talvez consiga imaginar, não sei se consegue, nunca tendo passado, mas a gente tenta imaginar. Essa mulher sai e ela está na frente, ela está sozinha ali no estacionamento, ela sai na minha frente, o que eu vou falar para ela? O que a gente vai falar para essa mulher? Eu diria o seguinte, mesmo nós aqui, espíritas, mesmo nós não sabemos o que dizer. A gente cala, a gente sai do ar, literalmente, a gente desliga. A gente desliga. Por que a gente desliga? Porque nós não somos um bom samaritano, porque nós não trazemos no coração as qualidades de ser um bom samaritano. Eu não trago humildade no coração, eu trago outra coisa. Eu vendi humildade, lembra que eu vendi? Comprei outra coisa, comprei orgulho. Eu vendi caridade e comprei competição. Vendi colaboração e comprei competição. Se eu estou competindo, como é que eu vou colaborar? Não sei. Eu olho na minha mala, eu abri e falei, não sei o que eu vou tirar daqui de dentro dessa mala, eu não tenho o azeite e o vinho que vai proporcionar a cura, nem que seja temporário, eu não consigo fazer isso. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. É por isso que a gente vem na casa espírita. Para isso a gente vem aqui. Para a gente conseguir, né, reviver os valores que a gente deixou na maletinha branca lá muito tempo atrás. Que hoje a nossa mala está preta. Isso inclui nós aqui também. Nós não somos perfeitos. Nós temos as mesmas dificuldades que os outros, talvez menos por causa do grau de entendimento, mas ainda assim nós temos toda essa dificuldade. Nós não sabemos o que falar para uma pessoa nessa situação. É como, por exemplo, o dia que eu vou fazer parte do corpo de bombeiro. Eu apliquei lá, fiz o teste, passei, né? Aí amanhã é o meu primeiro dia. Aí, beleza. Cheguei lá, sentei, não sei nada, eu vou ter que passar vários meses em treinamento, né? Lendo manuais e fazendo treinamento, né, simulado, eu não sei nada. Então tá lá, meu primeiro dia amanhã. Amanhã, 9 horas da manhã, toca a sineta, um tremendo fogo num prédio grande da cidade. Tem que mandar todos os bombeiros. Aí vou eu lá. Porque tem que mandar todo mundo, mas eu não sei o que fazer não, mas vamos lá. O que eu vou ser capaz de fazer quando eu chegar lá? Nada. Não sei fazer nada. No máximo, eu vou ficar olhando atônito assim, os meus companheiros de trabalho fazendo alguma coisa, não sei fazer nada. Por quê? Porque eu não treino aquilo, nunca treinei aquilo. Nós não conseguimos ser um bom samaritano porque a gente não treina a sério. Não conseguimos internalizar isso ainda. Nós não estamos treinados para fazer isso. Então, voltando à nossa sociedade, né, como é que a coisa se complicou a tal ponto e por que a gente tem tanta dificuldade? Quando a gente olha em todos os sistemas nossos, aqui, política, econômica, eu coloquei 6 aqui. Esses sistemas todos começaram de alguma forma. Então, por exemplo, vou falar de um só porque os outros são todos iguais. Política. Como é que começa o sistema político? Sei lá, na Grécia Antiga, né, a sociedade vai ficando grande, tem mais gente e tal. Quando vai ficando mais gente, é fácil da sociedade se desorganizar. Então o que a gente vai fazer? Não, peraí, temos que manter a sociedade organizada, senão a coisa não vai para frente. Para manter a sociedade organizada, a gente faz o seguinte, pega algumas pessoas aqui do povo, sei lá, 20 que sejam, e essas pessoas vão ser responsáveis por manter organizada. Cada um trata de uma coisa, né, uma parte da organização da sociedade, e a gente mantém a coisa bem. Aí esses 20 são que vem a ser a ideia do político, aquele que está ali para ajudar a sociedade a ir para frente e se organizar. Quando você vai escolher esses 20, lá na Grécia Antiga, será que você vai escolher os 20 piores bandidos ou os 20 mais moralmente avançados? O certo seria o moralmente. O certo moralmente avançado. Então, o sistema de escolha, o sistema político, assim como todos os outros, é baseado numa coisa chamada moral. Então, todos os sistemas, quando eles começaram, seja lá quando foi, todos eles foram baseados em moral. Então, a moral é que começou a política, a economia, a tecnologia e tal, e foi indo para frente a coisa. Mas aí o que acontece? A gente chega hoje, aí a gente começa a olhar para os nossos sistemas e fala assim, quando esse sistema começou, em que ele se baseou mesmo? Aí a gente olha e fala assim, não sei, não dá para saber mais. Não estou conseguindo ver mais. Não sei o que está por trás de tudo. Por quê? Porque desapareceu. Moral
desapareceu. Quando a moral desaparece, o que que acontece? Todos os sistemas que estão aqui vão desabar. E não é isso que está acontecendo hoje. Os sistemas todos, a educação, então, talvez seja o mais evidente, né? Onde você vai para a escola não para estudar, para fazer um monte de outras coisas. Fazer cheerleader, para fazer esporte, para fazer, não sei nem. Estudar é assim, meio que secundário, né? Então, por quê? Porque estão se praticando valores dentro desses sistemas que não tem nada a ver com aquilo que embasou todos esses sistemas que é a moral. Não tem. São coisas que nós criamos em função das nossas atitudes, não são valores que vêm lá das leis de Deus. Então, para a gente concluir, 7 ideias para a gente concluir. As pessoas que entraram no caminho da vitimização estão esperando o Salvador chegar. E elas perguntam, quando é que chega o Salvador? Qual que é a resposta espírita para essas pessoas? Olha, para alguns o Salvador já chegou. Para alguns já chegou. Para nós aqui, ele já chegou. Agora nós estamos trilhando o caminho desse Salvador. Para a gente, ele já chegou. Para outros, eles estão quase lá. Para outros, a coisa está tão longe, tão longe que eles nem imaginam que tem ainda. Então, a ideia de você comprar salvação na porta da igreja, seja onde é que for, não se aplica, porque isso é uma coisa pessoal de cada um. Você não traz isso de fora. Né? É uma coisa tão interessante, porque olha só, Martinho Lutero, quando ele funda o protestantismo, o grande lance dele era combater a venda de salvação na porta da igreja. Porque os padres vendiam salvação na porta da igreja. E ele vendo aquilo ficou horrorizado, né? Dali sai o protestantismo e tal. Aí eu pergunto assim, hoje quem que vende salvação? Os protestantes. Manda dinheiro. Vejo na porta também, né? Entendeu o que é inversão de valores? Olha como é, né? Profundo o negócio, complicado. Segundo, a ideia do neopaganismo, né? Então, onde estão os nossos patrimônios morais? Né? Não tem mais. Os patrimônios são as idolatrias de hoje. É dinheiro, sexo, drogas. Né? São outras coisas diferentes. Então, os valores morais nós empenhamos, nós vendemos todos os valores morais para comprar outras coisas que são valores materiais. Porque a felicidade passou a ser material. Nós materializamos a felicidade. Então, a sociedade, né? O desenvolvimento da nossa sociedade, o que a gente gostaria que fosse uma sociedade feliz, exige primeiro essa reversão, essa reorganização dos valores morais. Né? Parar de idolatrar drogas, sexo, bebida e tal, e idolatrar outras coisas. Porque nenhum deles leva a felicidade, não serve nem para ajudar uma própria pessoa que perdeu uma irmã. Não consegue. Então não se relaciona esses valores com isso. Em relação às armas, será que nós queremos destruição de armas ou armas de destruição? É uma escolha. É uma escolha. É o livre-arbítrio de cada um. Uns preferem destruição de armas, outros preferem armas de destruição. É livre-arbítrio. Responsabilidade. Responsabilidade, a gente tem que... Eu coloquei aqui a foto, não sei se vocês conseguem ver, é um goleiro de futebol, né, na frente do gol. Isso representa para a gente, em termos de ensinamento, uma coisa muito grande. Imagina um jogo de futebol, então você tem 2 times lá com 11 jogadores cada um. Aqui está o campo, né? Um time está do lado de cá, outro time está do lado de cá. Quando esse time aqui está atacando pesadamente, dos 11 jogadores, 10 estão do lado de cá, porque eles estão ali na cara do gol, querendo fazer o gol, né? Fazendo pressão e tal. Fica aqui o goleiro. Né? Claro. Quando os times entram em campo, a função do goleiro é bem definida ou é uma coisa assim meio, vamos ver o que dá? Não, é bem definido. É muito bem definido. Ele sabe o que ele tem que fazer, o técnico sabe, os outros jogadores sabem, o público sabe, o radialista sabe, todo mundo sabe. Você pode até não saber direito o que cada um dos 10 vai fazer no campo naquele dia, mas você sabe, todo mundo sabe. Em todo jogo, de qualquer time, qualquer hora, em qualquer lugar. A responsabilidade do goleiro é bem definida. É não deixar a bola entrar no gol. Você se vira lá, vai lá no campo e se vira, a bola não pode entrar. Né? A responsabilidade é bem definida. Quando esse time aqui está atacando pesadamente, os 10 daqui estão aqui. Então você tem 21 jogadores do lado de cá e 1 do lado de cá. Esse 1 é o goleiro. Aí esse goleiro, de vez em quando, ele fica assim, na grama. Não sei se vocês já viram, fica assim. E o jogo está lá correndo. Ele está ali, pensando ali nas coisas que ele quer pensar. Tá. De repente, alguém do adversário toma a bola aqui, vê que o goleiro não está prestando a mínima atenção, e lá de longe, sem mirar, sem muito esforço,
simplesmente com força suficiente para que a bola chegue, né, no gol daqui e chuta. E a bola entra. Aí esse goleiro se surpreende. E a gente acha isso um gol maravilhoso, sensacional. Nossa, pegou o goleiro de jeito. Por quê? Porque o goleiro acha que a sua responsabilidade é relativa. Que ele só tem responsabilidade quando a bola está ali, pertinho e tal. Quando ele encara a responsabilidade dele como relativa, essas coisas acontecem. Newtown é uma dessas coisas. Nós levamos um golaço. Nós levamos um golaço. E nem nos tocamos. Temos levado golaços 14 vezes por ano no mínimo. Não sei se vocês estão entendendo. A nossa responsabilidade está sendo relativa. Quando não é. Responsabilidade não é relativa. Responsabilidade é responsabilidade. Porque quando ela é relativa, na hora que ela não está sendo responsabilidade, ela está sendo o quê? Vitimização. Ah, levei goma também, né? Não me avisaram, não. Aí é vitimização. Por quê? Naquela hora eu não estava responsável. Não é? É assim mesmo. E a última coisa que eu quero falar é isso aqui. Humildade. A gente é assim, ó. A gente vai piorando, de encarnação para encarnação, ou dentro da mesma encarnação. Às vezes a gente vai ficando doente, vai ficando ruim nessa encarnação, vai entrando em depressão, vai piorando e tal. Aí você, né, começa a ficar difícil, procura uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, as ajudinhas já não estão funcionando mais, você já não está se recuperando, porque não, a coisa é muito maior do que o que você previu ou pensou que fosse ser. Aí tem uma hora que é talvez um pouco antes da hora de se desistir, né? Não a gente aqui, normalmente eu estou falando sociedade, mas aí a gente apela, a gente vai jogar o nosso trunfo, é a última cartada, não tem mais nada, eu já fui em tudo que é médico, falei com tudo que é amigo, já pesquisei, já olhei, já andei, já comprei livro, já li tudo, já vi tudo que é programa de televisão sobre o assunto, não dá mais. Eu vou tirar minha última cartada, aí você tira da manga que é a última carta. A última carta é isso assim: eu não consigo mais, eu preciso de ajuda. Jesus, Deus, me ajuda porque eu não consigo mais. Essa cartada chama humildade. É a hora que você vai ser humilde, porque você não tem mais saída. É a última cartada, é o que você tirou da manga depois de tentar tudo. Aí eu pergunto, qual que é mesmo o capítulo do Evangelho que está escrito que humildade é a última coisa que você tem que fazer? Você já tentou de tudo, já tentou desrespeito, já tentou matança, já tentou violência, né? Onde que está escrito isso? Não está. Isso vem das atitudes que nós temos. Entendeu? Versão de valores. Então, humildade não é o trunfo. Não é trunfo de nada. Humildade deveria ser a primeira coisa. Deveria ser por onde eu começo, não por onde eu termino. Mas a gente termina nela quando não tem mais jeito. Olha que absurdo. A gente termina nela quando não tem mais jeito. Muito obrigado. Todos tenham uma boa noite.